E convidados da conversa que aqui hoje nos traz e a todos os presentes. Quero igualmente relembrar que a conversa está a ser transmitida em live streaming no Facebook e no Twitter do TBA. Dado que a conversa de hoje, de certo modo, continua e problematiza o passeio performativo Partituras para Ir, muito embora esta conversa exista independentemente deste passeio performativo de Joana Braga, aproveito para apresentar antes de lhe passar a palavra. Então, Joana Braga é investigadora, arquiteta e artista, trabalha no cruzamento da arquitetura com outras áreas do conhecimento, articulando práticas espaciais, discursivas, visuais e performativas. Atualmente, debruça-se sobre a caminhada como prática artística e forma de pesquisa da cidade. Tem experimentado formatos de pesquisa que articulam a experiência corporizada da cidade com a montagem e reconfiguração de vestígios e traços nela inscritos para questionar o espaço urbano, bem como os discursos, representações e práticas que o constituem. A Joana foi curadora do projeto Utopias Urbanas, entre 2016 e 2017, comissariado pelo Teatro Maria Matos, projeto este que, entre outras coisas, produziu cartografias experimentais da zona oriental de Lisboa, com foco nas zonas de Marvila e de Chelas. Integra a plataforma artística Baldio Estudos Performance, que desde 2013 tem vindo a criar e alimentar espaços críticos comuns para a investigação académica e artística, e é investigadora no Dinâmia 7. Do Bisqueté. Bom, dou a palavra à Joana, que apresentará os demais e explicará também o formato desta conversa. E até já. Boa tarde a todos. Obrigada por estarem presentes nesta conversa à volta desta longa mesa, a qual, iniciando connosco já nela sentados, espero se alargará a todos aqui presentes, e irá tomando um tom e um ritmo cada vez mais informal, como se de um jantar de amigos se tratasse. Apesar das câmaras, em minha casa é sempre assim. Câmaras, espelhos, fotógrafos. Se forem lá jantar, é assim. Por isso. E começo por apresentar os três convidados. Gianfranco Ferraro nasceu em Messina, Itália, e estudou filosofia em Pisa e em Paris. É atualmente investigador pós-doutoral no Instituto de Filosofia e Filnova, da Universidade Nova de Lisboa, no qual desenvolve um projeto sobre a arqueologia da subjetividade moderna, focado sobre Nietzsche, Foucault e a tradição utópica moderna. É também membro do projeto de investigação, fragmentação e reconfiguração, a experiência da cidade entre a arte e a filosofia, no âmbito do qual trabalha sobre a questão da catástrofe e da utopia urbana. É diretor da revista Thomas Project, a Border Journal for Utopian Thoughts. Em Portugal encontrou uma pátria feita, ainda mais do que de terra, de língua e amizades. O seu escritório favorito são as ruas de Lisboa. A Paula Caspão, escritora e artista, é investigadora de pós-doutoramento e docente convidada no Centro de Estudos de Teatro da Universidade de Lisboa. É também investigadora associada no Centro de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, doutorada em Filosofia, Epistemologia e Estética pela Universidade de Paris 10, foi Visiting Scholar na Tisch School of Arts, Performance Studies, New York University, e atualmente investiga os gestos, as ecologias e as poéticas implicadas nas práticas específicas e nas formas de trabalho imaterial que constituem o museu, o arquivo e o fazer histórico. Explorando procedimentos de contaminação entre as práticas coreográficas e as práticas teóricas e ou documentais, o seu trabalho tem sido apresentado através da Europa, Austrália e Estados Unidos desde 2005. É autora de Relations on Paper, editora de The Page as a Dancing Site e Pieces Assemblies, 2017, não estava a dizer as datas. Susana Nascimento Duarte é professora de Cinema e Vídeo na ESAD, CR, e investigadora do Instituto de Filosofia da Nova, onde integra o projeto de investigação, fragmentação e reconfiguração, a experiência da cidade entre a arte e a filosofia, e foi uma das organizadoras do Laboratório 3 Cidade Arquivo, Espaço Expectante, integrado no ciclo de encontros do que é o Arquivo, uma iniciativa da Videoteca de Lisboa. É editora da secção Entrevistas da Cinema, Revistas de Filosofia, Imagem e Movimento. Agora, depois das apresentações, que lá em casa também acontecem, apresentamos-nos todos assim em grande, com tudo. Porque este formato? A ideia é de algum modo que todos possam vir sentar-se aqui à mesa e que, começando assim, desta moda que é muito formal, mas pronto, é sempre assim, que isto se desfaça ao longo do tempo e que acabe numa conversa entre nós todos, que vamos estando aqui sentados à mesa, se calhar à vez, porque não cabemos todos.
E então, isto é uma instalação performance criada pela artista Lois Weaver, da qual nós aqui nos apropriamos, e que tem uma série de regras e manda a sua etiqueta. Qualquer pessoa sentada à mesa pode participar na conversa, a esta mesa. A conversa é o único alimento deste encontro de amigos a jantar. Para participar, basta simplesmente puxar uma cadeira vazia e sentar-se. Mesmo quando os lugares estiverem todos ocupados, pode sempre solicitar uma cadeira, tocando no ombro de alguém que aqui esteja sentado, que nessa altura se levanta para dar lugar. Se a certo ponto sair da mesa, que alguém saia da mesa, pode sempre mais tarde voltar a sentar-se uma e outra vez. Portanto, é um bocado o jogo da cadeira, rodarmos cadeiras. Pode haver momentos de silêncio, pode haver momentos de desconforto e pode sempre haver gargalhadas. E a conversa vai acabar, há um fim, mas não há conclusão. A uma certa altura, a Ana Bigode Vieira vai dizer que acabou, ou é onde tivermos que termina. Pronto. Agora, podíamos começar já, mas há assim, algumas pessoas, isto é um bocadinho, como a Ana dizia, isto é independente do percurso, mas o percurso é um mote, não é propriamente, não vamos aqui discutir como é que foi o percurso, mas como é um mote, se calhar vou muito rapidamente, só de modo muito pragmático, dizer mais ou menos o que é que foi. E de modo breve, este percurso, Partituras para Ir, que compus com a Andresa Soares, que está quase a chegar, está no autocarro, o Fernando Ramalho, que está ali, a Flora Paim, que está ali, e a Tânia Moreira David, que não consegue estar cá. Foi um percurso formativo ao longo do eixo, Rua das Amoreiras, até à zona de à volta do eixo de São Bento, até ao Poço dos Negros, na zona em que está o Teatro Bairro Alto e o Cabo, onde estamos hoje, e que de algum modo procurou suscitar diferentes formas de percepção e práticas de atenção aos lugares, arquiteturas, gestos e afetos que foi cruzando e que simultaneamente foi engendrando. Seguindo por esta zona central da cidade, o trajeto da caminhada levou-nos a alguns lugares que estão escondidos, estão aqui nesta zona tão familiar, mas que estão escondidos no tecido urbano. E cruzando limiares que tomaram a forma de portões, arcos, escadarias erudidas pelo tempo. Com ela propusemos a escuta destes lugares e acontecimentos outros, invisíveis na experiência cotidiana da cidade e das tensões que eles estabelecem com a vivência das ruas e das praças que nos são familiares. E o percurso foi feito em grupos de 4 ou 5 participantes e um guia, partindo do Bloco das Águas Livres, passando pela antiga tipografia da Papelaria Fernandes, ao pé do Rato, o logradouro do quase TBA, um espaço sobrante no Clube Nacional de Natação, que é um anfiteatro para olhar o céu e as gruas, mais ou menos, e o topo de alguns edifícios, o Pátio do Bispo, escondido no meio da teia de ruas, onde vive agora somente uma mulher, a escadaria da Assembleia da República, para terminar num logradouro incrível ocupado por hortas, galinheiros e um jardim que integra o Albergue Noturno de Lisboa, na Rua Cruz dos Poiais. Através de um conjunto de operações estéticas, a coreografia do percurso explorou as qualidades experienciais destes momentos urbanos para, deste modo, assim, quer dizer, de algum modo, repensar o modo como nos relacionamos com a cidade. Eu não vou agora entrar no que é que fizemos e não, acho que isso, se calhar, vai surgir ao longo da conversa, que partindo desta experiência do percurso, por um lado gostava que se estendesse à forma como este gesto de caminhar faz parte do nosso cotidiano, mas também ao modo como, enquanto prática experimental, a caminhada tem sido sucessivamente convocada para repensar, criticar e mesmo revolucionar a experiência urbana da modernidade. Por outro lado, problematizando esta caminhada concreta, espero que a conversa também aborde as transformações em curso nesta zona, e muitos dos lugares que experimentámos ao longo do percurso constituem margens da iminência de extinção, estão à espera do seu desaparecimento ou da sua transformação e, com ela, das formas de vida que os ocuparam ou dos vestígios que restam delas. E, de forma mais abrangente, estender-se às atuais metamorfoses de Lisboa, pressionada pelo turismo, o investimento imobiliário, o modo como a cidade se transforma em objeto de mercadoria nos circuitos de consumo cultural que exploram economicamente a nostalgia e os efeitos que tudo isto tem sobre a vida cotidiana dos seus habitantes. Pronto, isto já foi longo, mas agora passo já a palavra um bocadinho com uma questão muito geral, que é de que modo é que, se calhar, a partir de momentos da caminhada, do percurso,
que possam ligar ou que de algum modo se relacionaram com as vossas, que relacionam com as vossas inquietações, com as vossas questões, ou de que modo é que puderam abrir alguma coisa. E não sei quem quer começar. Se calhar posso começar só porque, na verdade, se calhar isto se desfazendo progressivamente, eu não trouxe, quer dizer, trouxe assim algumas ideias alinhavadas e se calhar podia começar por elas, porque acho que elas de algum modo desenham um bocadinho o sítio onde precisamente a caminhada foi ao encontro de algumas das minhas preocupações, acho eu. E sobretudo pensei essas linhas também para precisamente poderem abrir um pouco a conversa, não é? Ou seja, para lançar alguma coisa, mas de uma forma breve, espero eu, ou seja, a ideia para mim seria mesmo pequenas sugestões que na verdade se calhar não ocorreram só a mim, não são assim tão idiosincráticos talvez. Mas a primeira, ou seja, uma das coisas que eu acho que podia ser interessante, sobre a qual acho que podia ser interessante conversarmos, uma vez que todos somos, não é, potenciais participantes e intervenientes na conversa, eu acho que podia ser essa de pensar qual é, ou seja, tomar como ponto de partida, se calhar, a própria forma desta caminhada, não é? Porque há uma série de modalidades possíveis da caminhada, não é? E esta tem realmente uma articulação muito particular entre, precisamente, a motricidade, não é? O movimento que é de algum modo dirigido, enfim, entre aspas, entre muitas aspas, por uma série de protocolos, e o tipo de saber ou o tipo de conhecimento que permite produzir em relação à cidade e à experiência urbana. E obviamente que isto se... não sei se vocês estão-me a ouvir. Sim, não, está bem. E pronto, e acho que olhar para a forma da caminhada, para esta articulação, acho que pode ser interessante também, precisamente para colocar em relação, não é? Ou seja, o colocar em relação pode ser uma forma de perceber melhor o que é que faz a sua singularidade, não é? E o pôr em relação, acho que, enfim, como estamos aqui muitos, não sou eu a pessoa para fazer isso, obviamente, mas ocorreu-me precisamente que algumas coisas que poderiam vir para um início de conversa podia ser, por exemplo, essas ligações que ela nos permite estabelecer, não é? Com outras modalidades de ambulação, não é? Aquelas que vêm do contexto mais artístico, porque há, obviamente, toda uma história que é possível traçar a esse nível, desde as caminhadas dos surrealistas, não é? Até, se calhar, ao modo como há uma série de protocolos associados à deambulação também, nas obras de alguns artistas da land art ou alguns performers mais dos anos 70 ou casos mais contemporâneos, não é? Como a Sophie Calle, por exemplo, que é um caso muito interessante, ou o Francis Alice, portanto, assim uma série de... e depois também o modo como isto, como também a relação com, agora já não com o contexto tão explicitamente ou tão circunscritamente artístico, mas o contexto se calhar até mais da dança e da coreografia, porque eu acho que também é obviamente não sei se é uma inspiração, mas está lá, não é? Também nas pessoas com quem tu trabalhaste, nas pessoas com quem... e aí até eu acho que nem é tanto a relação com... ou seja, pensar... E aí não sou de todo a pessoa indicada para fazer esse tipo de ligações, mas acho que podem surgir aqui coisas também interessantes, não é? Não tanto... na relação com o contexto dos coreógrafos caminhantes que usavam de algum modo a cidade como um lugar de crítica do próprio trabalho em palco ou do próprio trabalho em estúdio, não é? E isso era assim uma espécie de lugar a cidade era um lugar para experimentar outros estados do corpo e para e portanto nesse sentido não estava propriamente presente aí uma dimensão mais de intervenção ou de transformação da cidade, não é? Mas depois há também no interior do contexto da dança um conjunto de
performers que trabalham precisamente a relação à cidade já nessa expectativa de poderem iluminar de alguma maneira a percepção que nós temos do espaço urbano, não é? E nesse sentido acho que há um diálogo que pode ser interessante de fazer, não é, com esse tipo de experiências, enfim, caso elas venham a ser convocadas à conversa, não é? Mas acho que podia ser realmente um lugar para lançar coisas, não é? Para lançar, sobretudo porque me parece que tu inseres realmente no teu percurso essa relação com a arte, não é? O que eu quero dizer é há realmente o desejo, não é, de utilizar as práticas artísticas ou o prisma da arte como uma forma de introduzir uma distância em relação à experiência cotidiana da cidade e a partir daí permitir precisamente um outro olhar sobre ela, não é? Isso é mais explícito ou menos explícito no percurso, ou seja, acho que atravessa o percurso subliminarmente, mas também depois está muito presente em alguns momentos, não é? Em alguns lugares há mesmo essa aparelhagem, não é? Do percurso com sons, com imagens, com tudo isso. Isto era uma das ideias ou das linhas que me pareciam interessantes. Uma outra, tentar ser um pouco mais rápida também para... Uma outra... tem a ver, embora já tivesse um bocadinho contido nesta, com a própria experiência da cidade e como é que este trabalho que tu fazes no percurso, que é um trabalho muito, muito delicado de orientação da percepção do caminhante, também de alguma coreografia do caminhar, alguma não, uma parte de coreografia do caminhar, a partir de uma série de elementos, como é que isso cria as condições para uma experiência fenomenológica muito precisa do corpo no terreno, mas ao mesmo tempo permite precisamente esse tal conhecimento, não é, renovado da cidade, pronto, por um lado através dessas brechas, não é, que são introduzidas da nossa atenção normal ou normaliza, pronto, são, e portanto nesse sentido, sei lá, a regra do silêncio, não é? Os momentos de obscuridade, o facto disso também exacerbar precisamente outros sentidos, não é? Que são convocados de uma outra forma. Pronto, há assim uma série de elementos, não é, que precisamente têm essa função, no fundo, de alterar a nossa percepção habitual. Mas, por outro lado, além disso, há também a procura, e aí isso vai ter a ideia da quinta fachada, não é? A procura precisamente também de fazer os caminhantes acederem a lugares, como tu dizes, não é? Que são inacessíveis no caminhar normal, no dia-a-dia, não é? E que são esses lugares imperceptíveis para essa experiência mais banal da cidade, e que tu disseste, não é, que os escolheste primeiro por uma relação, ou seja, porque precisamente eles têm a ver com essa ideia de quinta fachada, não é? De uma deturpação grande da ideia de quinta fachada. Uma deturpação grande, não, mas começa com essa ideia precisamente porque é uma ideia que aponta para esse lugar de onde se vê a cidade por inteiro, não é? De alguma maneira, ao mesmo tempo aponta para a ideia também de planeamento da cidade, de plano, mas por outro lado também são simultaneamente recantos, ou zonas que podem ser vistas como recantos inacessíveis, imperceptíveis, invisíveis, e portanto passou a ser uma espécie de metáfora de uma certa invisibilidade, não é? E depois o que eu achei curioso foi que realmente os lugares onde o percurso nos conduz são lugares que para mim tiveram um bocadinho o efeito. Só pensa, depois quando estive a pensar, na verdade retrospectivamente, mas quer dizer, havia qualquer coisa na experiência dos lugares imediata que tinha já a ver um pouco com isto, acho eu, que é me reenviar um bocadinho para a ideia de heterotopia do Foucault, não é? Porque realmente aparecem um pouco como essa ideia de espelho, não é? Permitem, de algum modo, espelhar os outros e, por causa disso, pôr os outros em causa ou uma espécie de permitirem uma espécie de olhar crítico sobre eles. E, portanto, isso introduziu para mim uma dobra extra nessa relação com a questão da ideia de quinta fachada. Eu achei isso muito interessante, não tinha... Pronto, a ideia era um pouco
pensar então que experiência, não é? Qual é que é esta experiência? E pronto, e por fim, só para agora ligar assim uma coisa talvez que diga um pouco mais, que me dê um pouco mais nesse sentido que eu tenho trabalhado, ou que trabalhei recentemente, que é precisamente a possibilidade de também fazer alguma ligação entre o teu percurso, não é? E as demarches mais inspiradas na deriva situacionista. Aí já se calhar um bocadinho ligando o percurso ao teu percurso, não é? A uma dimensão mais política, diria eu, essa ideia de trazer a cidade para dentro da arte e não só a arte para dentro da cidade. E, portanto, até que ponto é que, sendo que hoje em dia precisamente toda a lógica, não é, da espacialização urbana, enfim, quase a totalidade tem como ideia subjacente, não é, um espaço que é um espaço funcional, que é um espaço, bom, enfim, sempre que tem que ser produtivo, rentável, tem que ser produtivo, não é? Como é que podem surgir outras formas precisamente de resistência, não é? De outras táticas, não é? Ou como é que podem surgir táticas de resistência a esta tendência, enfim, pronto, que os situacionistas, por exemplo, chamavam de reificadora, não é? Do ambiente físico. E pronto, como viam precisamente a caminhada, e até de uma forma um bocadinho ingênua, se calhar, e as práticas da deriva como uma possibilidade precisamente de alguma maneira introduzir alterações, no caso deles, o desejo era que fossem profundas nos modos de vida, ou seja, nos modos de habitar a cidade e depois, por extensão, nos modos de vida. Enfim. E por agora, se calhar. Já são muitas coisas. Já é. Bom, eu não tenho assim nada tão organizado, mas assim mais. Eu fiz umas anotações aqui nas vossas notações. Porque foi a única coisa que consegui fazer, foi mesmo partir destes momentos, porque me ficaram assim umas fotografias mentais que ficaram agarradas aqui dentro. E na verdade foram os momentos onde ou me aconteceu algum, a minha percepção teve um choque, ou acordou, ressuscitou, ou tropeçou. E aqui desenvolveu-se alguma conexão com questões que são as minhas questões, as minhas angústias, as minhas irritações, obsessões do momento, em relação ao que me parece que está a acontecer, não só em Lisboa, mas noutras cidades, não é? Por todo o mundo. Vou começar pela... Peço desculpa a quem não esteve na caminhada, mas era a partitura do fim. Que foi como... Disseste, Joana, que o fim foi num jardim, na horta do albergue noturno. É como se chama? Associação de Albergues Noturnos de Lisboa. Tem um nome transitório, não permanente, tem um nome assim, albergue noturno temporário. Temporário. Sim. Pronto, acho que isto já é muito... Coisa, já evoca toda uma situação em relação ao modo de existência de muitas pessoas na cidade, não só nesta, não é? Em relação a qualquer coisa que acontece todos os dias, ou melhor, todas as noites, tem esta ciclicidade, que é o momento de repousar, não é? De se abandonar, e este é um momento de maior vulnerabilidade, em que é preciso que haja um abrigo, não é? Mas antes de ir para aí, neste momento do fim, onde chegamos fazendo um percurso com os olhos vendados, e houve vários momentos em que tivemos os olhos, de repente, a percepção visual interrompida,
O que foram para mim os momentos mais difíceis, havia mesmo uma resistência da minha parte, precisamente por me sentir muito perdida e por sentir que não conseguia acompanhar, e ao mesmo tempo a seguir havia sempre uma compensação, que era precisamente perceber esta desorientação ou o que é, de repente, estar equipada de outra maneira no que é uma caminhada, não é? No que seria as minhas práticas de caminhada, que tenho algumas simplesmente existenciais, outras que integrei na minha prática de investigação, mais ou menos artística, mais ou menos teórica, e, de repente, esta desorientação e corte produziu um intervalo que depois que deu origem a muitas reflexões. Acho que este é um momento, é um das coisas, das propostas destas partituras que me fazem pensar, sim, no que em formas diferentes de caminhar, ou o que é o andar. Na verdade, há muitas formas diferentes de andar. E fez-me pensar também como há formas de andar mais perigosas ou menos, que te põem mais em risco. Mas também isto levou-me a um momento de um documentário da Astra Taylor sobre Philosophy in the Streets, que é de 2008, mas que acompanha várias pessoas, alguns filósofos, ativistas, através das ruas de Nova Iorque, mas outras cidades também nos Estados Unidos. E uma das pessoas, que é a última parte, é Judith Butler e a irmã da realizadora, da Astra Taylor, que é Sunny Taylor, que tem um handicap, onde está não é bem uma cadeira de rodas, mas pronto. Não interessa. De qualquer forma, o que eu queria dizer era que me veio esta ligação com uma coisa que a Judith Butler contou, que de uma pessoa transsexual que tinha uma forma de andar bastante graciosa, que foi agredido, foi assassinado, na verdade, por causa da sua maneira de andar. Então, só para pensar que se pode... Pronto, que é perigoso, nem todas as maneiras de andar são admitidas em todos os lugares. Só como pensamento um bocadinho generalizante e puxado assim. Pronto. Este momento do fim, onde chegamos a esta horta e onde nos sentaram numa cadeira, no momento em que me tiraram a venda, produziu-se mesmo um instante de encantamento. Acho que por não saber como tinha chegado ali, não parecia que estava num outro sítio, não em Lisboa, não sei onde, mas e por até ali ter estado já a absorver todos os aromas, os cheiros das galinhas, os sons, o cheiro das figueiras, do feno. E de repente aparecer ali sentada numa cadeira sozinha, porque as cadeiras estavam distribuídas por pontos diferentes, produziu um momento mesmo de completa desorientação e de deslocação temporal, não é? Porque acho que estes elementos, este alimento para a percepção vão, claro, para a infância, penso para outros. E
daqui a ter começado a perceber, a partir daí, onde é que nós estávamos e que esta horta e o jardim eram parte do albergue noturno, temporário, e depois de ter-me ido informar exatamente como é que funcionava, porque é uma plataforma online. Fiquei mesmo presa nesta questão do espaço do sono, de abrigo e de repouso. Como um espaço de existência que numa cidade e muito nas grandes cidades é um espaço problemático para uma grande parte da população. E quando às vezes se fala em urgências nacionais, como quando arde a Notre-Dame, ou isso arranja dinheiro para resolver a situação imediatamente, parece-me sempre, eu fico sempre perplexa, ou é sempre a questão que vem como prioridade, que devia ser prioridade, e acaba por nunca ser, que era resolver esta questão na verdade, da habitação completa. Não vou esgotar as notas todas aqui, porque também tenho uma forma completamente caracoleante que me leva para sítios que eu não controlo muito bem. Só vou passar para outro momento anterior a este, que é o momento do condomínio de Galo, que é aqui muito perto, na verdade, não é? Que é um espaço em transformação, e nós estivemos é uma espécie de um caminho de terra batida, com bastantes plantas crescendo em todas as direções, que é nas traseiras, não é? As traseiras aqui do teatro, do TBA, e daqui de onde nós estamos. E aí tínhamos o cantar, não é? Tínhamos o som do galo que estava depois, não é? Na horta, no jardim do albergue, mas que antes disso já esteve connosco gravado, não é? Foi transplantado para ali, para aquela frincha, para aquela brecha que está em transformação ao lado, onde ao lado se encontra um condomínio fechado, não é? Um condomínio privado. Eu nunca tinha reparado exatamente nos detalhes desse condomínio, e aconteceu ali uma coisa também bastante paradoxal com o galo, que me pôs numa espécie de alegoria, que foi, por um lado, ter ali aquela vegetação toda e o galo como elemento desarrumador do fluxo urbano pós-moderno, mas ao mesmo tempo como um cocorico de vitória, que seria a vitória deste condomínio fechado. E que me pôs a pensar, também trouxe-me à memória o que me disse um amigo aqui há uns meses, que foi estarem a construir-se cada vez mais condomínios fechados em Lisboa, que não sendo nada de novo, não é? Pronto, a minha ignorância é total, mas é uma porta, é alguma coisa para pensar. Depois também em relação, fiquei a pensar no início do percurso no Bloco das Águas Livres, não é? Que é um projeto diferente, de um tempo bastante diferente, e se seria interessante comparar estes dois tipos diferentes ou momentos diferentes de produção, de aglomeração, ou uma certa forma de comunidade, não é?
que, bom, só fazendo mais uma caracoliação, vou voltar ao início, que é o aspecto do desvio da percepção que nos foi proposta, ou seja, alguns momentos sem a visão, que me fez pensar também numa coisa, essa vulnerabilidade e a exposição completa a um guia e às indicações que íamos tendo de grau subir, de grau descer. Alguns não tinham descer nem subir, e então e eu ter que interromper o silêncio, que quebrar o voto de silêncio, porque estava mesmo desorientada a dizer, eu não consigo acompanhar. Bom, isto também me fez pensar no que na verdade, estamos sempre dependentes do apoio dos outros, uns dos outros, não é? Que é uma coisa que não é suposto estarmos constantemente a fazer sobressair, ou a lembrar-nos disso, ou alimentar o facto de, na verdade, só conseguirmos existir com o apoio uns dos outros. E esse momento de estar a ser segurada, mesmo agarrada e caída ali, acho que foi interessante também nesse sentido. Bom. Vem para a mesa. Então, falou-se muito aqui ao início dos passeios dos artistas e dos anarquistas, isto depois estava a pensar no passeio das pessoas que viviam um dia na rua. O albergue chama-se Associação dos Albergues Noturnos de Lisboa, e é muito engraçado que o início do percurso contrasta muito com o fim do percurso, as duas estruturas. Este albergue, há bocado falaram do Foucault, é uma instituição total quando surgiu, que era para controlar, aliás, há regulamentos que dizem que os albergados, chamados assim, não podiam sair à rua sem ser de uniforme. No entanto, era um albergue que existia para crianças, para mulheres. Não são de soluções os albergues, há muita coisa para resolver, e eu quero dar os parabéns a este percurso, porque eu fiz um bocado do percurso. A não existência de telemóveis, estamos a criar uma sociedade desatenta, e este percurso, de alguma forma, dá atenção aos outros, aos lugares, e está-se a perder isso. Está-se a criar uma caverna, e isso pode ter consequências no modo como pensamos os outros, e estou a pensar nomeadamente nas pessoas que têm que passar o dia na rua, sujeitos aos olhares e a pedir tudo e mais alguma coisa para ir à casa de banho, por exemplo, quando saem do albergue, se não houver uma tasca, havia uma tasca em frente que fechou, já não pode ir essa tasca. E cada vez há mais espaços elegantes e bonitos, mas para pessoas que têm uns certos códigos. Por isso, parabéns à equipa que criou. E gostei muito da ideia do silêncio e de não haver telemóveis. Porque deu uma outra atenção. Há bocado falaste daí da cadeira de rodas, não sei quem falou. O meu pai nasceu em Angola e apanhou poliomielite, e tem uma perna mais curta que a outra. E o caminhar dele não é um caminhar livre por todo lado. Tem que sempre estacionar o carro em alguns sítios para ir à casa de banho, mas não é a mesma coisa que o sem-abrigo, mas está condicionado no seu passeio. E era isto. Pronto, obrigado. Ok. Podes continuar aqui. Sim, só pensar, se calhar só dizer uma coisa aqui em relação ao que veio agora com pensar a problemática do sono, sim, o sofrimento que é não ter e também, sim, o que falámos ali no café e que voltei agora a lembrar com o que disseste, que é assim, todo o dia até chegar à hora em que se pode ir para o albergue, não é? É matar o tempo. E depois quando chegam não estão propriamente num lar do celular, porque não conhecem aquelas pessoas com que estão. Exato. Não são quartinhos pequeninos. É uma solução, é um mínimo, pronto, há alguma coisa, Enquanto, mas não permite um repouso completo. Não, uns ressonam, outros alguns têm problemas de cabeça, outros são muito normais e querem dormir. Eu li isso, eu fui ver o site e vi, pronto, li tudo e vi. Ok. É sim, claro.
Eu vou retomar algumas coisas que foram ditas por acaso, mas são mesmo impressões assim. E falo que, de qualquer forma, também a partir da minha posição. A minha posição é uma posição de um estrangeiro em Lisboa, de um estrangeiro que já vive em Lisboa há bastante tempo e que no final sempre fez exatamente esta coisa. Quer dizer, eu vivi também em outras cidades, vivi na Itália, obviamente, vivi na França, vivi em Paris, em particular, não? E essa ideia também de caminhar foi sempre parte de mim, da descoberta de todas as cidades em que eu vivi. Mas eu tenho, por exemplo, uma experiência que é mesmo muito particular, falava também a Joana, às vezes disso, e tem a ver com esta noção de partitura, por exemplo, que tu criaste, que é uma experiência mesmo noturna, não só da cidade, mas também do mapa. E uma experiência que pode ser, todos temos, não? Quando se atravessam cidades diferentes, de sonhar e de não saber bem onde é que estamos, qual é que é a cidade, não? Que realmente estamos a atravessar. Às vezes que me acontece que estou a caminhar numa rua e reconheço uma rua da minha cidade, por exemplo, de Messina, depois volto numa esquina e a um certo momento estou na Graça e depois entro e vejo do alto da janela do quarto onde estou e vejo a minha antiga rua onde eu morava em Paris, não? É mesmo uma experiência, isto sim, quer dizer, é heterotópica, não? Como dizia Susana, mas ao mesmo tempo é uma experiência do sonho, não? Que todos nós quase, como se os sonhos nos constringessem como se os sonhos nos constringessem a ver também uma parte, não? Da nossa vida a partir dos espaços que nós estamos a viver. E, portanto, esta noção de partitura que tu tomaste, não? Mesmo como noção de partida quase deste caminho, não é simplesmente, faz quase parte mesmo da vida, não? Da vida urbana que todos nós vivemos. Ao mesmo tempo, ligando-me a esta ideia também do silêncio, da caminhada específica, por exemplo, que eu fiz convosco no sábado. É verdade que esta caminhada é uma caminhada diferente, quer dizer, tu crias uma caminhada que não é o passeio habitual, porque tem regras específicas, porque é um espaço, digamos, em si, não heterotópico, ao lado do passeio que tu normalmente dás, o que eu normalmente dou quando estamos a ir na cidade. E, ao mesmo tempo, é esta heterotopia do passeio que tu estás a fazer, que é uma partitura que eu posso voltar a repetir, mas não nas mesmas condições. E não posso entrar nos mesmos lugares, onde penso, por exemplo, à tipografia. Posso voltar, talvez, a encontrar a dona Lourdes, posso entrar no cantinho dela, posso, obviamente, fazer as escadas da Assembleia da República, mas provavelmente não vou ouvir o leão Mas é verdade também que todas as vezes que eu vou repassar, que eu vou fazer a mesma caminhada, vou fazer algo irá estranhar-me, não? Não é, o mesmo lugar não será nunca o mesmo lugar. Isto acho que seja, digamos, a experiência fundamental da heterotopia no sentido do que dizia antes a Susana relativamente ao Foucault. E essa experiência é uma experiência que todos nós podemos fazer a partir dos nossos mesmos caminhos, da nossa mesma experiência da cidade. Quer dizer, nós podemos realmente viver ou reatravessar a nossa forma de vida, a nossa normalidade, sem ficarmos fechados quase, não? Na norma, a partir de viver o espaço
ao qual não somos habituados a partir de uma experiência ligeiramente diferente. E, portanto, voltar a rever, voltar a imaginar, voltar a pensar o mesmo lugar do nosso hábito, da nossa normalidade, a partir, digamos, de uma deslocação, que pode ser sonora, que pode ser visual, que pode ser gestual, ligeiramente diferente. E, portanto, volto ao começo, essa é uma impressão. Lisboa, para mim, foi, desde sempre, desde quando comecei a viver aqui, uma experiência heterotópica em si. Porque eu encontrei, efetivamente, algo que, por exemplo, já nas outras capitais europeias, encontrava com mais dificuldade. E agora não me lembro se foi a Susana ou tu a dizer, ou talvez a Joana antes, sempre me interroguei sobre o que era, essa experiência heterotópica que eu vivi em Lisboa. Porque, por exemplo, eu me apaixonei em Lisboa antes mesmo de saber se eu podia ficar aqui, ou se eu podia morar, se eu podia trabalhar. Algo me apaixonou, como italiano, como pessoa talvez como investigador. Depois, obviamente, a biografia de uma pessoa é muitas coisas, não só uma. Mas o que me apaixonou foi exatamente a possibilidade de viver e de atravessar muitas formas de vida dentro de Lisboa. Assim como, por exemplo, em Paris já é mais difícil fazer, assim como em outras cidades é mais difícil fazer. Tu podes ao menos podias, e vão ver porque eu estou a dizer estas coisas, podias viver, sei lá, na Lisboa de 4 até 5, eu conheci a primeira vez a Lisboa 10 anos atrás. Portanto, podias atravessar muitas formas de vida, diferentes entre si. E cada forma de vida, a forma de vida da velhota, a forma de vida do Tasco, sei lá, dos bêbados no bar central das várias aldeias também de Lisboa, porque Lisboa era uma cidade de aldeias. Cada bairro, no final, é quase uma cidade de aldeias. E todas essas formas de vida também se cruzavam e se integravam-se também entre si. Que aconteceu? Que a partir de um certo momento, e acho que a partitura do caminho que tu desenhaste, por exemplo, para sábado, mostrava muito bem também esta transformação. Quando tu estavas a falar da transformação, o que significa esta transformação? Transformação significou, para Lisboa dos últimos 2, 3 anos, por um lado, uma normalização de alguns sítios. Eu lembro, sei lá, que havia sítios noturnos onde eu ia, nada de especial, não. Digo, sítios que estavam abertos. Eu lembro, por exemplo, havia este local lá nos 60, acho que se chamava, e depois, que fechava mesmo muito tarde, às 2, às 3, uma coisa assim, e depois, mesmo logo a seguir, mesmo na mesma rua, havia um restaurantinho completamente ilegal, gerido por uma mulher guineense que abria só às 4 da noite para fazer moelas quando os 60 fechou. A coisa que eu vi, por exemplo, este ano em Santo António, e fiquei sinceramente bastante, não sei, assustado, mas é quase óbvio que seja assim, pelo fato que tenha havido esta forma de normalização, foi ver, por exemplo, na Alfama, a polícia fechar as bancas das pessoas que iam vender coisas. Esta foi a primeira vez, sinceramente, em 5 anos que eu vi uma coisa assim. E, portanto, estava a dizer, transformação como normalização e também como uniformização. As várias formas de vida que caracterizavam Lisboa e que podiam-se ver, por exemplo, através do caminho. Podes imaginar as formas de vida de anos atrás, quando podia ver o pátio da Dona Lourdes cheio de gente, e também lá ao lado do Rato, a tipografia ainda ativa, não? Digo, essas formas de vida vão uniformizando-se, a causa também do mercado imobiliário,
quer dizer, e não só, a pressão turística também, que sempre pensei, estou a pensar, por acaso, também ao interior de vários projetos que tenho na cabeça, também o que vai fazer o mercado turístico a uma cidade, não? O que fez, por exemplo, em Paris e o que está a fazer em Lisboa. Está quase a colonizar o imaginário daquela heterotopia. Se eu vou ver, por exemplo, as publicidades que se fazem de Lisboa no estrangeiro, são todas publicidades que vão vender exatamente esta multiformidade de formas de vida. Não se preocupe, é tudo barato, e vão encontrar os velhotes, vão encontrar isto, vão encontrar aquilo. E, efetivamente era. Mas, ao mesmo tempo, quando o turismo, como indústria, que é também uma indústria cultural, chega numa cidade, não sei, é como se desvaziasse, não? Todas aquelas formas de vida e ficassem só formas de vida representadas. Portanto, a ninguém já importa que a Dona Lourdes tenha algo a dizer, realmente. Importa simplesmente que haja, sei lá, uma imagem da Dona Lourdes lá presente que um turista pode ver, de alguma forma. Portanto, obviamente, esta é uma impressão que vem daqui, que vem também de uma pessoa estrangeira que se interessa em algumas questões e que tenta viver, numa certa maneira, o lugar onde fico. Depois queria referir-me a uma outra coisa, essa questão que estavam a discutir, vocês dois, relativamente ao silêncio, não? Que também faz parte desta experiência in vitro, quase, que é caminhada. E pensei, o único momento que efetivamente eu quebrei o silêncio foi quando tive mesmo que dizer obrigado à Dona Lourdes. Mas esse era o momento de todo, mas não era próximo. Portanto. Pois, não sabia. Essa era a pausa de silêncio. Isto tinha som. Tinha que ser. Tínhamos de visitar alguém. Sim, mas sabes, tu entras, é verdade que tu entras e não sabes. Ninguém te diz quebra o silêncio. Mas isso é uma das regras implícitas, não é daquelas que não enuncias, mas que sabes. Exato. É óbvio, vai acontecer. É o guia, o primeiro a quebrar o silêncio. Aí. Pois. Foi. Logo. Sim. Acho que essa é a indicação, mas pronto. Sim, mas não sabes Mas bem depois é por que vai inevitável. acontecer. É inevitável. É exato, inevitável. Sim, É inevitável. Não é só porque está ali uma pessoa, é porque é esta pessoa. Uhum. Não é? Exato. É absolutamente inevitável. Sim. Posso só fazer uma pequena nota? Pode. Desculpa lá. O albergue, desde que foi criado, tem uns estatutos que foram muito bem escritos, que até hoje aquele património não pode ser alienado por outros fins que não sejam desta ordem. Por isso é que não há ali um condomínio de galo nos dias de hoje. E se aquilo se fechasse, provavelmente construíam nos subúrbios. Por isso é muito importante que exista. É um mal menor, mas que exista no centro da cidade um espaço assim, e não na Bobadela ou assim. Pronto, era só isto. Sim. São mesmo os estatutos de 1800 e são modificados. Sim, já foram alterações. Já houve algumas alterações, mas continua legalmente aquele património, é uma associação, não pode ser vendido para outros fins que não sejam de ordem social. Sim. O que é bom, porque assim não há nenhum condomínio ali, naquele espaço. É um outro condomínio, o Bloco das Águas Livres, ao contrário. Eu acho piada tu falares do olhar do estrangeiro, porque é sempre um olhar. Eu vivi em Itália e então, quando voltei, tive alguma dificuldade porque percebia. Quando estava em Itália, apresentavam-me quando estava lá, apresentavam-me sempre português e eu não me apetecia falar com portugueses. Depois percebia muito bem cada um dos portugueses, se eram assim ou assado, tinham alguns preconceitos. E os italianos não tinham, era tudo, mesmo os queques, as pessoas mais do bairro, era tudo igual para mim, era divertido. E quando voltei, policio-me mais, porque percebo mais a minha língua, as tonalidades. E às vezes, por isso é que às vezes me afasto um bocadinho, porque percebo mais a língua, os expressos, os tons.
e tinha menos preconceitos lá fora. Não sei se concordas. Sinceramente, não saberia dizer isto. Não saberia dizer. Eu acho que haja o risco que estamos a correr, digo, nesta altura temporal, que haja exatamente esta uniformização das formas de vida que torna impossível, às vezes, o que tu experienciaste também. Isto vale, talvez, na Itália, como pode valer em Portugal. Eu só queria, talvez, acrescentar essa coisa aqui, que mesmo tem a ver com a experiência de sábado, e que foi referenciada esta ideia da quinta façada, não? Chegar na cidade a partir do alto, não? É mesmo uma experiência que eu... por exemplo, uma experiência que me pertence, porque muitas vezes gosto de fazer esta coisa, não? E Lisboa, por exemplo, permite, a partir dos miradouros, não? De olhar a cidade e depois começar a entrar, não? Começar a entrar lentamente, e gostei muito também desta ideia de chegar, não? Na quinta façada, sem nada, não? Com o elevador, e depois, a um certo momento, voltar atrás nas escadas. Portanto, tens mesmo esta sensação mesmo de entrar, e depois começas a viver, a experienciar realmente a cidade. E a cidade vista do alto também uma experiência de mapa radicalmente diferente que tu tens da cidade, não? Depois a experiência do mapa feito a partir da partitura que tu próprio estás a desenhar dentro da cidade, é uma experiência obviamente diferente, não daquela que tu podes ter do alto. Tu não podes até não reconhecer. Uma coisa que eu faço sempre é tentar ver, não sei, a partir do Mirador da Graça ou do Alcântara, São Pedro do Alcântara, onde é que fiquei exatamente aquela vez, não? Onde é que estive. E é uma experiência que acho que todos nós fazemos. Mas lá está, feita assim, in vitro, tu reconheces a tua própria experiência e como distante, e portanto podes reconhecer mesmo alguns tic, talvez, que tu tens no olhar. Eu tenho aqui o casaco, já aproveito, não, mas eu percebo o que tu estás a dizer, Gianfranco, mas eu acho que este passeio a mim deu-me também uma coisa que não é só a questão da cidade como perda, de ter a questão das perdas, da multiplicidade de formas de vida, etc. Eu acho que deu-me, ou seja, não apenas essa nostalgia, muito embora use a questão da caminhada, que é também a caminhada, a outra caminhada que permeia toda Lisboa é a caminhada do turista, não é? Ou seja, a caminhada que a Joana propõe é um tipo de caminhada numa cidade que está ultra cheia de caminhadas turísticas, de percursos feitos a pagar para as caminhadas turísticas, paragens em pontos específicos para isso, etc. Eu acho que de certa maneira, este percurso me deu mais do que essa noção só de perda, porque me levou a sítios muito diferentes, em que eu me confrontei de muitas maneiras. Não sei, estou-me, por exemplo, a lembrar do barulho infernal do Largo do Rato, que é sempre um sítio muito, muito difícil de passar como peão, não é? E onde uma pessoa sente-se sempre muito vulnerável e, por exemplo, esse momento de sentir que o Largo do Rato é relativamente invivível e, no entanto, eu passo imenso ali e tenho de atravessar aquilo muitas vezes e passo sempre por aquele meio desconforto, qualquer coisa deste género. Depois, por exemplo, a questão das gruas, de quando chegamos à Rua de São Bento, há imensas gruas e, de repente, uma pessoa, ao mesmo tempo que ganha uma série de jardins e de sítios em que se repara, percebe que eles vão todos desaparecer. Portanto, ganha-se e perde-se ao mesmo tempo tudo. Assim, e ao mesmo tempo uma pessoa sente-se relativamente impotente. Fica a pensar o que é que vai acontecer aqui. Isto vai mudar muito rápido. Como? Como é que eu não sei? Como é que eu não reparei antes? O que é que aqui está a acontecer? Ou seja, isto não é só essa questão da perda, porque eu também não me revejo totalmente nessa questão da perda por uma razão, que é nem todas as formas de vida que desaparecem são justas, não é? Nem todas as formas de vida eram boas, nem portanto, e há muitas formas de vida que vêm agora acopladas a esta grande transformação que Lisboa está a atravessar,
que são comparáveis. Quer dizer, se há uns anos eram imigrações da aldeia rural, nos anos 70, etc., para o pequeno café, servir agora são, sei lá, imigração do Bangladesh, pouco classificada, mas para abrir ou para trabalhar na loja do primo. E são formas de vida que eu, se calhar, não sou tão familiar, mas que eu percebo que elas estão lá. Ou seja, eu acho que esta caminhada permite-me perceber que há muitas formas de vida ainda, há muitas que estão para vir. Eu é que, se calhar, não tenho se calhar podia ter mais conhecimento sobre isso, ou seja, o que é que se está a passar, o que é que se vai passar nesta Rua de São Bento, o que é que se vai passar nestes logradouros todos. Eu senti-me muito isto ao atravessar. Desculpa, mas eu acho que uma das coisas interessantes, precisamente para a qual a caminhada chama a atenção, e acho que precisamente não tem a ver com nostalgia, é para um certo momento do tempo, não é? Onde uma certa ideia de cidade está a desaparecer, está a ser uma certa ideia, quer dizer, não sei se é uma certa ideia, são várias, mas está a ser ao mesmo tempo tomada por outra, se calhar, muito dominante, não é? Que está muito ligada está muito ligada a uma certa relação mais economicista do espaço, que não quer dizer que não tenha outras coisas no meio, não é? Não é só isso, claramente, não é só isso. Mas que ao mesmo tempo me parece que por fazer isso, não é, te permite também, se calhar, olhar agora uma última vez para estas formas de vida em extinção, não é? Para estes lugares e perceber o que é que e confrontar-te com esse desaparecimento, confrontar-te com um momento em que percebes que alguma coisa vai desaparecer, não é? E isso pode ter uma potência muito interessante também na relação com o futuro, não é? Não tem que ser uma coisa nostálgica, é isso que Pois, exatamente. Eu estava um bocado a rebater essa ideia meio da cidade como perda. Mas desculpa, eu sinceramente não falei em termos de nostalgia. Sim. Não está mesmo, não está mesmo em causa, quer dizer, era só simplesmente para dizer isto. No meu discurso, quando eu falei de heterotopia, era mesmo uma ideia, não? Eu falei obviamente da minha própria experiência, não? Que é uma experiência de não um lisboeta que está a adquirir ao seu ser de Lisboa, mas não falei da nostalgia. Falei obviamente da experiência da perda. Agora, a experiência da perda podes viver de muitas maneiras, mas não necessariamente em termos de nostalgia. E a minha própria experiência é a experiência de uma perda de algumas possibilidades heterotópicas, digamos assim. Para esclarecer, heterotópicas é exatamente aquilo que dizia antes, a possibilidade de viver o mesmo sítio ou a tua própria experiência a partir de uma deslocação, não? Do fato de que tu vês outras coisas que, em princípio, poderias não ver, a partir do teu atravessamento de uma rua, de uma casa, de um espaço, percebes? É isto. E isto, acho que sim, quer dizer, uma certa experiência de heterotópica que, ao menos era heterotópica para mim, em Lisboa, se está a perder. Isto não significa que não possa haver outras. Isso, eu próprio sou uma forma de vida diferente. Exato, é isso. Acho que era aí que eu queria chegar. Acho que, só para terminar, se calhar houve uma experiência, houve também, pronto, uma coisa muito particular dessa experiência da perda, que eu acho que na tipografia, nós passamos muito tempo numa antiga tipografia, enorme, gigantesca, ou seja, entra-se pelo Lar do Rato e sai-se já quase no Lar 25. Exato, ao pé de São Bento. E nessa tipografia, bom, há uma data de autocolantes do PREC. E há uma data de sinais, há uma data de... É evidente que trabalhou ali gente, não é? E que era um trabalho diário, vê-se pelas máquinas, vê-se pelas coisas, trabalhou ali muita gente. E, não sei, a coisa do sonhou-se um tempo outro, qualquer coisa deste género. Acho que aí há outra experiência de tempo e de perda, que é diferente da própria cidade, é da própria organização da cidade, da própria organização do trabalho. Não sei, esta coisa de estamos a andar em Lisboa e volta e meia ainda encontramos ou encontrávamos coisas de um tempo que eu já não vivi, de que sempre me falaram, não é? Que é fragmentos do período revolucionário. E isso é uma coisa ainda muito marcante que eu acho que está a desaparecer ou está a ficar menos presente no tecido urbano e a ficar mais presente em espaços memoriais, pronto, o que eventualmente é natural e é mais necessário que eles existam. Estou a pensar no Museu do Aljupe, estou a pensar no Forte Peniche agora, é necessário que estes sítios existam, mas eu cresci com memórias desse tempo espalhadas pelas paredes da cidade.
E isso acho que me tocou de certa maneira, sentir que aquela tipografia eventualmente aquilo vai desaparecer e isso também vai desaparecer. Aliás, a mesma coisa acontece no TBA, na sala de ensaios do TBA, também há o mesmo género de autocolantes, também acho que foi uma coisa que nos tocou. Foi exato, só mas pronto. Mas existe. Justifico. Pronto, acho que é isso. Por acaso, esta ideia de as coisas estão em transformação, porque às vezes as ideias de coisas castiças e puras são perigosas. Eu sou absolutamente contra as identidades, sejam quais elas forem, porque acabam por enclausurar, criar vários nós e outros. Os Ardinas, essa memória de Lisboa, eram miúdos que trabalhavam de sol a sol, descalços, e que não iam à escola. O Rafael Bordal Pinheiro, que era um caricaturista que fez algumas caricaturas do Albergue, era uma pessoa da elite. Nem todas as pessoas eram Bordal Pinheiros, mas teve a oportunidade de ser um Bordal Pinheiro porque vinha de uma classe privilegiada. Então, essa nostalgia do passado, de ideias, coisas puras e genuínas, é muito complicado. Agora, se é tudo só para o turista, que há condições para as pessoas viverem lá e acontecer coisas novas. Era isto. E a ideia da tipografia, só mais uma coisa. É muito engraçada a ideia de tipografia porque as tipografias estão muito associadas às construções dos nacionalismos e identidades, criam-se pelos livros e pela imprensa. E é quase, é um espaço bonito, faz lembrar, o espaço é muito a ideia de ruína, mas ao mesmo tempo não estaríamos nós, outra vez voltando aos telemóveis, aos ecrãs, às realidades virtuais, a criar várias pequenas identidades onde toda a gente anda a pancada uns com os outros. Não sei se é outro. Eu vou ser um bocado confusa, nem sei bem, é tanta coisa que eu não sei bem o que é que eu vou dizer e onde é que eu vou... Mas talvez pensar um bocadinho... Eu acho que ninguém trouxe para aqui questões de identidade nem de nostalgia, eu não sinto isso. E de algum modo eu acho que, para além de uma coisa óbvia, não é? Que é esta questão da deslocação da experiência destes vários lugares, que para além do próprio eixo, ou seja, o trajeto da caminhada, atravessar as zonas familiares e espaços escondidos, invisíveis, e que de facto remetem para outros tempos ou para outros ritmos, para outras temporalidades, mais que isso. Para além disso, de facto, esta alteração da percepção, que podemos falar sim, desta associação a questões de uma coreografia da caminhada, ou da inserção de instalações de som e de vídeo, mas que, no fundo, muito para provocarem esta deslocação da experiência, este detournement da própria experiência. Mas é claro que há uma evocação da perda e da transformação, é muito óbvio que este percurso traz isso. Mas de algum modo, eu diria que não é com um olhar nostálgico, mesmo na tipografia, que é difícil não cair nisso, porque há vestígios, é isso, há vestígios de outro tempo, das vidas específicas de cada trabalhador, porque em cada sítio há autocolantes diferentes, mesmo dessa altura, há quase todos são muito de esquerda, não é? E da Maria Eufémia, de Catarina Eufémia, mas depois há um autocolante do Constâncio, não é? Noutro sítio. Portanto, havia ali um que era um bocadinho mais... E no piso que nós não visitámos, até havia um da JSD ou era do CDS ou era do JSD? Acho que era JSD, não ia ao CDS. Mas havia um da JSD. E sim, são mais... E é curioso que a tipografia fecha em 92 e que estes autocolantes são quase todos à altura do PREC. Ou início dos anos 80, não são posteriores. É como se... Acho que sobretudo é mais do que uma lógica de... Claro que agora está a acabar e há esta coisa da nostalgia, mas é também uma espécie de arqueologia, a partir de onde também se vê que pronto, estas questões políticas são muito mais fortes naquela época do PREC até ao início dos anos 80, porque a partir daí há outro tipo de autocolantes que muitos de nós não vimos, alguns bastante vivo ao verde, que ninguém viu, mas é qualquer coisa que é todo um discurso, é maravilhoso, é todo um discurso sobre as questões ecológicas, mas que a capa é uma mulher nua, mas que no fim diz, ele só remata com... Só vendo, porque o remate tipo, a vida era terrível se seguíssemos isto, portanto, que porcaria. Mas no fundo, eu queria dizer, isto não tem muito interesse, há imensas coisas que têm mesmo a ver com
com coisas banais, não banais, mas tem a ver com cada trabalhador e com a posição de cada trabalhador ali. Para além das máquinas, para além daquele edifício. E nós, durante algum tempo, tínhamos assim imenso cuidado com os objetos e com não deslocar, com até onde é que isto está aqui desde esse momento. Mas é óbvio que já entraram lá imensas pessoas, até já foi filmado cenas de um filme ali. Portanto, a partir de certo momento começámos a movimentar, porque elas já foram movimentadas 1000 vezes. E daí, quer dizer, esta coisa, que de algum modo eu trago isto porque tem a ver com a profanação dos espaços, porque eles não são sagrados, não há uma sacralização possível destes espaços, que eles são habitados. Por isso é possível profaná-los e é possível transformá-los. Eu acho que a grande questão é que tipo de transformação está aqui em causa. E quando tu dizes que é diferente, que era uma questão de estrutura e de modos de trabalho, eu acho que neste momento estamos outra vez perante uma alteração realmente de formas de vida urbana, de estrutura da vida e do cotidiano e de formas de trabalho, mais uma vez. Acho que estamos outra vez nesse limiar. Só que é mais imperceptível. Como, e agora fazer um grande salto, não tem nada a ver com isto, como aqueles buracos na Rua de São Bento, para os quais tu dizias que não tinhas reparado, eles não existiam há uns meses atrás. Nós começámos aqui neste processo no fim de março, início de abril, e fomos vendo estas aberturas serem criadas. E esse espaço que lá está por trás e que, claro, que vai terminar, e ao qual não nos deixaram ir, porque era um dos espaços que nós queríamos visitar durante o percurso, queríamos passar por lá, e que é um logrador imenso, claro que com aquelas 2 casinhas lá no meio, claro que vai desaparecer. E isso, eu acho que as transformações, elas são muito rápidas, mas ao mesmo tempo são muito subtil, não é? Põe-se o tapume, primeiro não se vê nada, e tu continuas a passar, porque há obra por todo lado, só depois é que vais percebendo. Mas eu acho que esta questão dos logradores, que eram espaços grandes nesta cidade, é uma característica de Lisboa, ou pelo menos da zona central de Lisboa, e que eram espaços, de facto, que muitos deles tinham sido, as pessoas nos anos 60 teriam ainda galinhas, depois passa a ser zonas, algumas já empedradas, outras ficam um bocado tipo baldios, ou baldios não, porque têm dono, mas não são muito tratados, outros são mais tratados e são jardins, ou são do edifício todo, do prédio inteiro, ou são divididos por vários vizinhos, mas eram zonas de arejamento e que a maior parte delas não eram empedradas. E que vão ser ocupados. Portanto, não é só... Há aqui uma questão que já não é só uma questão social, é uma questão mesmo de densidade da cidade, para além de todas as questões sociais. E o que me parece, claro, aquele sítio onde vive a Dona Lourdes, as pessoas não viviam bem naqueles pátios, não é? Como ela diz, eles não tinham água, não tinham luz, iam buscar água aos chafariz da Praça das Flores. Não são, de facto, vidas justas, mas as novas para permitirem estes condomínios, e neste momento já não são condomínios como aquele, não é? Serão outros, e toda esta questão de especulação imobiliária, mas que no fundo a especulação imobiliária também se tornou, quando as bolsas se tornaram, eu não quero ir para aí, mas no fundo o grande capital está aí neste momento, não é? E são uma espécie de ativos financeiros também que competem, este espaço é disputado para habitar, não é? Para este sítio onde nós precisamos de repousar, mas também como um ativo financeiro, é um bocado paradoxal. E para isso acontecer, há todas estas outras vidas que se mantêm escondidas de outras formas, mas no fundo é uma reprodução. Elas estão escondidas, mas estão escondidas de outras formas. As diferenças sociais, eu acho que houve um momento em que, bem, agora estamos a falar de outras coisas, mas em que parecia que havia uma mobilidade social muito maior, mas que eu acho que as coisas estão a cristalizar outra vez. E pronto, eu desviei-me um bocadinho e andei por muitos lados, mas... Há um exemplo de um logrador que em 1998, ao Palácio das Bernardas, Convento das Bernardas, que é um exemplo bom e bem acabado. Aquilo até 98 viviam lá pessoas populares com cabras e galinhas num convento do século XIX ou XVIII. E as obras de requalificação contemplaram as pessoas que estavam lá, continuam a viver lá, e então dentro do pátio vêem-se pessoas com estendais. É um exemplo bom de... Pronto, isso.
eu tive que trazer o meu bloquinho porque tirei aqui muitas notas para tentar seguir o raciocínio, mas eu queria começar por dizer que eu vivi aqui a vida toda, quer dizer, vivia ali ao pé da Academia das Ciências, portanto estudei ali perto, as minhas duas avós moravam ali no início e no final do percurso, portanto toda a minha vida foi feita aqui, até aos 20 e tal, e depois fui viver para outra zona do centro da cidade. Mas pronto, agora vivo um bocadinho as consequências do que se passa, o que está a acontecer no centro histórico da cidade, mas esta visita foi muito interessante, não só para ver de outra maneira, por causa do desenho do percurso, mas para ver de outra maneira por causa de passaram 20 anos, não é? Desde que eu saí daquele bairro. Eu nunca conhecia a Dona Lourdes quando lá vivi, nunca tinha ido ao albergue, não conhecia o albergue apesar de estudar ali durante 7 anos. Portanto, também foi uma redescoberta nesse sentido. E foi interessante perceber que estava a redescobrir aquele território também sem olhar para o Google Maps, não é? Porque eu não havia Google Maps quando eu andava ali todos os dias e vocês fizeram uma coisa muito interessante que foi, não deram um mapa, não é? E, portanto, a perspectiva do percurso é uma perspectiva singular do observador que vê, escuta, percorre numa durabilidade, numa temporalidade própria que está completamente... que já não existe, não é? Que já ninguém vive esta temporalidade porque os percursos que se fazem são percursos orientados, são percursos direcionados, com um destino próprio. Nós não sabíamos qual era o percurso. Pronto, achei isso que foi fundamental. Não haver a visão de mapa, que é uma visão de controle. Não é? É uma visão que reduz a temporalidade, porque reduz a espacialidade. Não é? E, portanto, nós não sabíamos para onde é que íamos e não sabíamos, e quando estávamos de olhos fechados, então ainda se intensifica mais essa questão. Eu achei muito interessante. Isto tudo porque tem a ver com a questão ou seja, isto mais do que a questão de descobrir aqueles espaços, tinha a ver com a questão do tempo, que já se falou muito aqui, que eu acho que o próprio percurso é uma forma de obrigar a esse tempo, e eu uso a palavra obrigar porque eu acho que aqui há uma noção interessante, apesar de vocês não terem usado um mapa, e portanto não há essa visão divina ou de não é, totalitária de controle, mas há uma partitura, que é uma coisa muito interessante. Estas partituras não são as partituras tradicionais da música e que são instrumentos autoritários, normalmente, não é? Autoritários também no sentido, não é, de autor, mas são instrumentos mais vagos e abertos e que permitem, são quase partituras de interpretação ao mesmo tempo que são instruções, são sugestões, não é? E eu gostei muito de piada aquela parte da tipografia das setas, porque de facto aquilo é uma espécie de partitura espacial que está presente no percurso e que de facto muda radicalmente a percepção do espaço com sugestões, são sugestões, não é? São uma espécie de apropriação do percurso do outro a partir de sugestões muito pequenas. E aquilo de facto revela, acho que é-nos dado a revelar, não é? Nós próprios percebemos de como é que nós não olhamos normalmente, não é? Porque nós, quando estamos a andar, é para ir apanhar o autocarro ou para ir trabalhar. Portanto, nunca fazemos o percurso que hoje em dia, como dizias, como é que se diz? Reservado ao turista, não é? É uma coisa que em si já é um produto que se vende, não é? O percurso, não é? Eu moro no Rossio e, portanto, tenho que atravessar os guias turísticos quando saio de casa, entre outras coisas. Mas eu queria acabar com o quê? Com esta coisa que também eu ainda não se falou muito, mas que eu achei também interessante o enquadramento deste tipo de atividade, eu não sei como é que isto se chama, não é? Mas esta ideia do percurso performativo enquanto programação de um teatro que ainda por cima é municipal. Que eu acho que isso é uma questão muito interessante porque não é uma situação comum, não é? O próprio formato desta apresentação não é uma situação comum. Eu gostei muito de haver uma peça em que há participação, mas não há público. Não é? Isso muda radicalmente o sentido da participação. Não é? Eu sou daqueles que vou ao teatro e sento na fila de trás que é para ver se não me chamam ao palco. Não é? Pronto, não é? E acho que é importante haver essa possibilidade. Mas gosto muito de participar, não é? E também não gosto de estar só no papel de espectador passivo. E portanto achei também que é interessante isso estar a ser integrado numa espécie das estruturas que pertencem de facto à cidade, não é? E que ainda têm capacidade, não são muitas, não é? Se calhar são as públicas, não é? Que ainda têm capacidade de produzir atos de resistência, no fundo, não é? Que é um bocadinho o que isto é, acho eu.
Eu queria agradecer, que eu achei maravilhosa a caminhada e fiquei pensando muito como estrangeira. Eu sou brasileira, já estive em Lisboa há mais de 20 anos atrás e acho que é a terceira, quarta vez que eu volto, mas minha memória do centro é muito antiga. Tem esse lugar do sonho que eu identifiquei muito com a fala do Gianfranco. E fiquei pensando nessa questão da confiança também, que a Paula falou. No começo foi, assim, muito impactante. Subir no elevador e fechar os olhos, saber que eu estava no 9º andar e com quem que eu tô. Qual que é essa proposta, né? E fiquei pensando nessa questão da partitura como uma obrigatoriedade em seguir e como uma liberdade. Então, eu estava ali em cima, eu quis ver a vista, decidi, eu posso tirar e ver a vista. Então, foi bom, assim, sentir esse jogo também que tem, né? Apesar de ter um percurso, a gente está tão já acostumado a seguir o Google Maps, né? Que também a gente só segue aquela trajetória. Eu falei, tá, então aqui como uma experiência eu tenho essa opção, em seguir ou não seguir, e sentindo o envolvimento que a própria estrutura ia me provocando, a confiança, a partir, né, a primeiro ter sido brusca essa experiência, mas depois, pouco a pouco, sentir esse acolhimento da cidade e essa confiança pelo modo que era conduzida, né? E especialmente por ser tão privado, né? A gente estava com um grupo de 4 pessoas, então essa proximidade mesmo, assim, do corpo, dos cheiros, quando a gente tira a visão, de sentir a cidade realmente de outra forma. Então foi muito bom. E fiquei pensando outra coisa, como que só alguém muito de dentro da cidade poderia propor, assim, né? Eu nunca imaginaria esses cortes, essas passagens secretas. E hoje, andando aqui perto, comecei a reconhecer e parece que cria essa cumplicidade, né? Porque aqui tem isso, assim, uma trajetória que é particular, mas que ao mesmo tempo é coletiva. Fiquei pensando nesse pequeno grupo, agora a gente tem segredos, assim, né? Passei ali e falei, Dona Lourdes, tá ali, eu sei que tá naquela porta. Então, esses lápis que eu não sei onde que eu fui parar, aquela tela também, a tela demorava. Eu falei, gente, será que isso está tão surpreendente que nenhum filme vai entrar, essa tela vai ficar em branco? Comecei a pensar nesse hackeamento da cidade, né? Eu nunca mais vou passar no leão do parlamento e deixar de lembrar daquele leão. Então, assim, foi uma experiência mesmo, acho que bem única, assim, bem especial. E toda essa estrutura de produção, também fiquei pensando nisso, que eu vim para um projeto de residência que a gente está pensando na cidade, que é o TEP, do Daniel Tércio, tem essa ideia, assim, né, de Lisboa e Fortaleza, sobrepor esses mapas. Então, muitas discussões que a gente teve na semana e nas caminhadas que a gente fez, que o grupo fez um roteiro de caminhadas. Essas várias questões foram levantadas e foi muito lindo, assim, de ver as suas soluções e, né, como que essa intimidade mesmo, né, com o lugar. Então é isso, queria agradecer. Comecei um bocadinho antes de terminar. Bom, 2 aspectos mais ou menos ligados, penso eu. Um deles é que uma das coisas que me parece particularmente interessante neste exercício é pôr-me a pensar numa ideia que me interessa bastante, que é a ideia de utilidade, e particularmente a ideia de utilidade aplicada ao espaço. E o modo como a ideia de utilidade aplicada ao espaço determina o modo como nós o habitamos, como nós o produzimos, como o espaço nos produz a nós próprios, etc. Não é? É relativamente legítima em alguns, e isso tem a ver até com o modo como os espaços foram selecionados e como a seleção dos espaços foi feita. É relativamente legítima uma pergunta do género: para que é que isto serve? Não é? Para que é que serve uma bancada virada para uma parede? Para que é que serve uma ruína industrial com máquinas que não funcionam? Por isso é que são uma ruína. E este exercício acaba por responder a essa pergunta da melhor forma, que é justamente dizendo: estes espaços servem
esses espaços tornam-se úteis na medida em que eles são habitados de uma determinada forma. E essa forma específica é a forma específica do exercício. Ou seja, o facto de nós fazermos este exercício neste espaço em concreto dá utilidade a esse espaço. Ou seja, a utilidade do espaço é determinada justamente pela forma como eles são habitados. Eu acho que isto tem um potencial político fortíssimo, não é? A ideia de que há um grau muito amplo de autonomia, de inserção dos corpos nos espaços que determinam a utilidade desses espaços. Mesmo os espaços que à partida estarão claramente marcados por esta ideia que não servem para nada. Pronto. O segundo aspecto tem a ver com o que referiste no início, com o paralelo que fizeste no início com a deriva situacionista, e eu estava aqui a pensar até mais, não enquanto paralelo, mas mais enquanto aquilo que me parece que tem de diferente este exercício. Mas aqui as diferenças, exatamente, as diferenças aqui interessavam mais por isto, que é um dos problemas que este exercício não resolve, e não tinha de resolver, nem sequer se propunha resolver, né? E na verdade nem os situacionistas resolveram, apesar de acharem que resolveram, porque eles achavam que resolviam tudo e que sabiam tudo. Pronto, mas se alguém lhes perguntasse, eu acho que, bom, seja como for. Portanto, que é o problema daquilo que eles chamavam a separação, não é? Pronto. E que aqui se torna mais ou menos evidente porque este percurso está cheio este exercício está cheio justamente de separações, não é? Desde logo a separação entre alguém que, pelo simples facto de se propor fazer o exercício, se assume imediatamente como qualquer coisa exterior àquele espaço, não é? Portanto, há esta separação, embora depois o vá habitar, e portanto, bom. Mas há uma separação de partida que é esta, como há uma separação de partida entre o caminhante guia e o caminhante participante, não é? É evidente que a forma como as partituras foram construídas, se calhar remetem mais até para aquela ideia da obra aberta, do eco, não é? Ou seja, qualquer coisa que tem uma liberdade de interpretação. Pois. Psíquica, não é? Sim. Tinha essa dimensão também de uma parte da associação depois à ideia de construção de situações que depois não poderiam... Que seriam inesperadas e que seriam... A transformação global dos modos de vida e da sociedade. Embora aqui também haja... Claro. Não, mas aqui existe também uma abertura muito grande para o inesperado, não é? Embora essa abertura seja muito diferente, lá está, entre o guia, que já foi também participante, porque ensaiou muitas vezes, passou muitas vezes por aqueles sítios, não é? E os outros caminhantes, não é? Mas era isto, ou seja, eu não estou apenas a reconhecer que esta questão existe, não é necessariamente não é evidentemente um problema, porque este exercício também não se propunha responder a isso, e portanto assumia-se como uma coisa que tinha esse grau de preparação prévia e de determinação prévia e de orientação prévia. É evidente que não existia um mapa, mas existia um roteiro, não é? Existia, ou seja, as pessoas eram encaminhadas por um determinado percurso. Um roteiro que não conheciam, eu acho que era aqui que estamos, não é? Uns conheciam, outros não. Não, nós conhecemos, nós estamos na outra posição. Nós éramos uma espécie. Não é a visão divina, mas nós sabíamos tudo. E os outros nada. Posso apanhar precisamente isso que estás a dizer, porque eu não fiz o passeio, portanto eu estou a olhar para isto como uma coisa completamente externa, não tem nada a ver com o passeio que vocês fizeram. Mas vocês, para mim, estavam precisamente na posição do dominador. Eu estou a olhar para isto como um exercício de controle e descontrole de ambas as partes, não é? Seja do guia que sabia qual era o percurso e estava a controlar um grupo de pessoas. A guiar. Eu vou usar a palavra controlar. E o grupo que estava nas mãos do outro grupo, que sabia o percurso, que se deixou ficar de olhos vendados, e nós sabemos que mesmo nestas práticas, por exemplo, sexuais, existe esta ideia de mesmo quem está a ser dominado, de alguma forma também está a controlar. Portanto, eu vejo este percurso pela cidade numa ligação muito forte com as práticas que nós fazemos, tanto na nossa vida como na vida sexual. E
E houve alguém, enquanto eu estava aqui, estava a trocar mensagens, desculpem, mas sobre isto, e disse qualquer coisa, a arquitetura é uma disciplina de controle. Sem dúvida. Pronto, não é? Estava a comentar, era um arquiteto, estava a comentar precisamente isso. E por isso é que eu estava aqui a tentar ver, ok, isto faz parte dessa ideia de como é que nós nos libertamos ou não desse controle, ou como é que nós vivemos esse controle. Pronto, foram as ideias que me foram surgindo aqui daquilo que vocês estavam a falar. Sim, eu acho que há muitas dimensões deste controle, e a começar por aquela que o Diogo sugeriu, que é a de não haver mapa, não é? Eu acho que isso é importante, apesar de depois, nós enquanto guíamos, nós de facto estávamos a discutir isso, aliás, qual era a nossa posição, na medida em que nós tínhamos tudo na mão e as outras pessoas não sabiam nada. Mas também a própria, é assim, agora vou atrás e é uma questão de espaço mesmo. Falaste em arquitetura, eu acho que está muito longe do que é a disciplina da arquitetura, este percurso, mas não deixa de ter começado, ou melhor, era um princípio, porque nós fizemos uma candidatura e tínhamos lá esta palavra que era a quinta fachada. E no fundo é uma espécie de preâmbulo, que é aquela subida ao bloco, do ver de cima, não é? Para depois a recusar e nos embrenharmos, não é? Nós falamos de imersão, de emergir, de cair realmente na cidade e experienciar num presente continuado e criando, sim, uma deambulação que tem uma dilatação do tempo. É uma outra temporalidade, em que o tempo é dilatado, de algum modo. E a ideia é desta experiência que se faz, quer dizer, é desta descoberta que se faz de uma intimação ao presente, que é a caminhada. E do irmos descobrindo, mas como nós a preparamos, claro que nós a sabemos e os outros não. E depois em si, tanto nas propostas das práticas de atenção, Ana, estou de costas para ti, desculpa, e destas alterações de percepção que são propostas, como nos espaços que são escolhidos e nos espaços, nós nos lugares, eu mais do que há separação, mas eu prefiro usar a ideia de limiar, porque há separação, mas há ligações, não há separações absolutas, assim como, portanto, eu ia aqui, não vou perder, não vou saltar já, portanto, há esta questão muito da heterotopia, de qual eu venho, que é uma coisa que me intima há algum tempo, e que por muito que eu comece na quinta fachada, eu acabo nela, no limiar, na heterotopia, nessas outras coisas. Depois, sim, e por isso eu acho que há esta tentativa não é uma tentativa, é esta coisa de uma proposta, de uma descoberta, sim, condicionada, claro, mas quando tu vais a um espetáculo também vais... Tínhamos que propor... Não, claro, tínhamos que propor algo, mas nós tivemos esta questão. Mas temos que propor... É uma sugestão. Isto acontece sempre. Sim, mas não levo como crítica de todo. Mas é a ideia de uma sugestão de uma experiência, de uma caminhada específica, que não é só um roteiro, implica também um conjunto de formas de atenção que tem a ver, incluindo uma coisa que, claro, que remete para toda essa dimensão sexualizada e que é de uma manipulação imensa do corpo dos outros, que é vendar as pessoas. É de uma violência. E de entrega ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo, há esse lado. Enquanto há uma lógica de manipulação absoluta e de controle, também há uma certa delicadeza, diria eu, apesar de ter sido eu fazer isto, de tudo isto, e de uma quase criar, como falavas, desta ligação que se estabelece entre este grupo tão pequeno de 4 pessoas e de uma entrega, e de uma confiança que é preciso para o fazermos. Porque, por muito, como nos jogos sexuais, não é? As pessoas podem tirar as vendas e podem dizer não, já não quero mais. Mas há esse jogo ao longo de todo é esta proposta que fazemos, que tem a ver com as condições de conhecimento prévio, não é? Quem sabe e quem não sabe. É um contrato que é claro. É um contrato. Toda a gente sabe que não vai ser agredido. Sim, portanto, esperamos. Pronto, acreditam. Mas aqui também. E há a possibilidade de recusar tudo, ou de não seguir as sugestões. Porque mesmo o gesto, eu acho que o gesto mais violento é mesmo o da venda,
porque as partituras, muitas delas, são vagas, outras têm... Esta não, esta é cheia de siga. Siga a partitura, siga a rota, siga cada cor, siga os sinais, siga as indicações, siga as inscrições, siga as marcas, siga o som, siga a luz, siga. Pronto. Siga no sentido, não siga par, mas é um jogo, porque aqui a partitura passou a ser espacializada e é uma sugestão de como percorrer e experienciar um determinado espaço, que é aquela tipografia, que tem um percurso e também tem pontos de vista para onde olhar. Que houve pessoas que seguiram, outras que não. Até houve pessoas que foram para outros pisos. Pronto. E tudo isso era possível. É uma decisão. É uma decisão. Faz com que as pessoas possam praticar uma série de coisas, Sim, como a decisão, sim, como a negação, sim, como sim. a aceitação. Até onde é que são obedientes ou não. Eu ia fazer um parêntese sobre esse controle, na verdade, porque nós, quando estávamos preparando o percurso, não sei se fomos muito inocentes em pensar... Como toda projeção, né, de algo que vai acontecer, tem imensos erros. Então, na hora, sei lá, prevíamos grupos que as pessoas tinham o mesmo ritmo, ou prevíamos grupos que as pessoas iam ser obedientes em alguns lugares, ou prevíamos grupos que as pessoas não iriam para o terceiro piso da tipografia. Mas, e quando começamos a ensaiar primeiro com pessoas, né, reais que existem, e a fazer... Só um comentário. Não, nós prevíamos grupos parecidos connosco. Conosco. Nós ensaiámos uns com os outros. Não, mas foi interessante perceber todas as linhas de fuga que aconteceram e a quantidade de vezes que eu me senti, enquanto guia, sem o controle de nada. E por não poder falar também, não, apesar de termos discutido várias vezes como impor algo sem sermos impositivos, né? Mas é possível. Mas eu me senti sem o controle quando via as pessoas andando para todos os lados e eu não podia dizer nada. E outra coisa que eu ia falar era sobre a partitura, que depois que nós começamos a pensar e que fizemos e tal, comecei a pensar na dimensão um pouco cruel dessa partitura, que é uma partitura que não pode ser executada posteriormente, tanto por conta dos acessos aos lugares, tanto porque muitos dos lugares que nós fizemos o percurso não vão deixar de existir, assim, né? Vão se transformar e vão virar outros. E eles virando outros, o percurso é outro também, né? Então é uma partitura que quase não permite a reprodução, não tem essa autonomia de ser tocada. Temos que reinventar. Temos que reinventar. Então é uma partitura para ser tocada uma vez ou duas, ou quantas vezes for. Ou como encontrar maneira de fazer esta partitura. Vai produzir coisas diferentes, mas se calhar é possível. Sim. Não é? Como aqueles sistemas de notação alternativos que justamente permitem isso, ou seja, dependem das condições ambientais em que a peça é executada, dependem do executante. Mas acho que eles são todas as partituras são isso. Claro. Sim. Bom, São mais que para mim, como pessoa guiada, eu acho que tem muito a ver com o que tu disseste, ou seja, tem a ver muito com uma experiência de cortes, de passagens e muito de partilhar um segredo. Ou seja, para mim, os guias, de certa maneira, levaram-nos com delicadeza a conhecer um segredo, qualquer coisa deste género, ou qualquer coisa, um pacto a esse nível. Mas, bom, de acordo com a etiqueta da Long Table, temos de terminar aqui. Portanto, a conversa à mesa termina. Peço desculpa. E queria convidar-vos a virem dia 26 e 27, às 6h30, aqui também ao Espaço do Cabo, ver a conferência performance de Augusto Corrieri, In Place of a Show. Obrigada.